Sobre um outro assunto, agora já de tarde, né? Que fala sobre o projeto que zera o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Passou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, foi aprovado. Hoje a gente agora vai ouvir aí um posicionamento do deputado federal. Aliás, o deputado federal Merlong Solano se posicionou sobre isso, né? Para ele, ele falou que é justiça social tributária. Isso, Aline, houve uma movimentação em todo o Congresso em relação a isso e se coloca à disposição muito essa questão do setor econômico e fala também sobre justamente essa justiça fiscal em relação àquelas pessoas que ganham até R$ 5.000, até 7.500 já deve haver uma diminuição nessa taxa, mas o intuito ainda é fazer com que aquele setor que recebe menos pague menos e aquele setor que recebe mais pague mais, principalmente para os super salários. E o que acontece? Foi votado em comissão especial, deve ser votado na Câmara no início de agosto, quando acabar o recesso parlamentar, e a tendência é ser aprovado com folga no Senado após tudo isso. E um dos integrantes da comissão é o deputado Merlong Solano, que esteve presente em Brasília durante toda essa discussão, Aline. Bom, vitória à vista do governo federal? Você acredita que o imposto de renda foi um dos fatores, Aline, que aumentou a popularidade do presidente Lula nas pesquisas internas que o Partido dos Trabalhadores fez? Foi inclusive um petista que me falou isso, e que mesmo não tendo começado a valer ainda, não tendo sido aprovado, nem sancionado, foi um dos fatores que o eleitorado parabenizou o governo. Então, para você ver como a comunicação ela é importante, principalmente nessa ideia de trazer o presidente para o protagonismo das discussões sociais, que por mais que seja econômico, claro que favorece aquele médio e pequeno empreendedor, também aquela pessoa que está na classe média baixa. Então, existe toda essa movimentação. Bom, já que a gente está falando aqui do deputado Merlong Solano, né, vamos falar sobre tarifas, né, essa taxação, esse tarifaço de Donald Trump em relação ao Brasil. Bom, ele comentou sobre essas tarifas impostas pelo Donald Trump. O Trump que, inclusive, falou sobre o PIX, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados do país. Enfim, vários assuntos ele falou sobre esses assuntos e tem preocupado bastante o país. E o Merlong Solano falou um pouco mais sobre esse contexto. O ataque que Donald Trump faz ao Brasil em relação às tarifas, em relação ao PIX, a nossa Lei de Proteção Geral de Dados, não é? E é um daqueles momentos que exige a união de forças, a secundarização das diferenças políticas e empresariais e a conjugação de esforços no sentido de firmar parcerias com o empresariado e com a sociedade norte-americana que passe a questionar essa política do presidente, que também trará grandes prejuízos para as empresas, para os trabalhadores e para o povo americano. Eu vejo aqui no Congresso uma grande empatia com este assunto, uma grande preocupação por parte de parlamentares de muitos partidos. A exceção está nos bolsonaristas mais radicais, do PL e de uma parte do Partido Novo. No mais, a preocupação é grande. E o espírito é de conjugação de esforços com o governo federal, com o nosso presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, com o empresariado brasileiro, para que juntos sejamos capazes de enfrentar esse momento difícil, evitar ruptura por um lado, mas por outro lado não abrir espaço que enfraqueça a nossa soberania diante de um ataque tão unilateral e tão intransigente como esse que o presidente Trump vem fazendo ao Brasil. A atitude do presidente norte-americano já está sendo chamada de chantagem, né? Sobre o Brasil. Quais são as novidades sobre isso? Isso, Aline. E qual é o intuito? É justamente uma forma do Congresso e do próprio Executivo também buscarem uma saída que seja menos deficitária, que seja menos dificultosa para o Brasil em termos econômicos e também políticos, já que dependemos também dos Estados Unidos nesse sentido. Hoje, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e os três selaram ali
os acordos, os trâmites, né, apertaram as mãos para que o Executivo e o Legislativo Nacional entrem na linha de frente dessa discussão, conversem com as autoridades norte-americanas para que não haja esse tipo de picuinha política que faça com que haja um prejuízo tão grande para o Brasil como está acontecendo, que no caso aconteceria a partir do dia 1º de agosto. E qual é a ideia? O vice-presidente Geraldo Alckmin ainda tinha enviado, inclusive, uma carta para o presidente norte-americano, Donald Trump, fazendo ali algumas ponderações, até um tom um pouco acima também, mas necessário, de acordo com todas essas manifestações que Donald Trump faz ao Brasil, inclusive dizendo que não é nada pessoal, é apenas o dinheiro que precisa entrar nos Estados Unidos. Então, assim, são argumentos que não são coerentes dadas as circunstâncias. Mas, ao que tudo indica, deve haver uma saída diplomática nos próximos dias. É o que a gente espera, né? Bom, vamos trazer aqui agora